no nossa proposta de estudo, de reflexão. Eu conversei com pouca gente na hora do intervalo do almoço, mas eu senti algumas pessoas que estavam meio que se coçando, né? A coisa parece que começa a incomodar. E o pior é porque se fosse só eu dizendo que eu estudei, eu analisei, eu deduzi, as pessoas ficam, não, ele acha que é o tal. O problema é que quem disse isso tudo foi Allan Kardec e os espíritos. Ninguém se sinta constrangido. Eu vou dizer de novo, a minha proposta não é de pisar em ninguém, ofender ninguém, agredir ninguém. É da gente pensar, refletir. Algumas pessoas pensam assim, nossa, mas esse cara é muito inteligente. Não, eu não sou inteligente. Eu sou perseverante. Hoje todo mundo, quem está começando agora, várias pessoas chegaram aqui para mim quando pediram autógrafo, não agora, mas desde ontem. Ah, eu sou espírita de pouco tempo, eu tenho 2 anos, eu tenho meses, eu tenho uns 5, 7 anos. E eu digo com toda honestidade, vocês são muito felizes. Porque se vocês quiserem agora, uma parte muito pior já foi vencida. Quando eu comecei a estudar magnetismo, não tinha praticamente nada no meio espírita, nada. E nem tínhamos a internet também para consultar, então era muito árido. E eu, perguntador, com esse sentido de investigador das coisas, imagina quantas vezes eu fui chamado de obsidiado. Eu acho que era quase que meu sobrenome deveria ser Jacó ou Obsidiado. Porque no meio espírita você não pode perguntar, perguntou muito, está obsidiado. O maior obsidiado nessa ótica do meio espírita foi Allan Kardec. O primeiro livro que ele publicou colocou logo 1019 perguntas. É uma obsessão, né? Ou acaba obsidiado esse. E ficava fazendo pergunta. Então, se a gente não entender a obra de Kardec, não entender a filosofia de Kardec, não entender a ciência dele, mesmo que você não leia, não queira entender, mas se você abrir o Livro dos Espíritos 3 vezes, você vai dizer, o modelo de Allan Kardec é perguntas e respostas. É o modelo. A primeira coisa que a gente deveria numa casa espírita era, eu quero ser kardecista. Por mais que essa expressão seja redundante. Eu sou espírita kardecista. Posso lhe fazer uma pergunta? A pessoa já olha assim para você. Que pergunta? É meio complicado, a gente não pode perguntar. E você vai às vezes para um grupo, é muito difundido no Brasil, tem 2 grupos de estudo. Um se chama ESD e o outro se chama, é um mediúnico, como é que é o nome? Escapou aqui. Surgiu até aqui no Paraná. Ah, não lembro o nome, pouco importa, o nome não importa. São grupos de estudos específicos. Aí você vai para uma aula de ESD, por exemplo. E aí está lá o roteiro. Aí alguém leu ou disse alguma coisa e disse, não, mas olha, eu estou com uma dúvida. Não, deixa a gente primeiro terminar. Se terminando dá para você perguntar, aí você já vê que você está limitado a um tempo. Porque quando terminou aquela aula, a próxima aula já é o próximo roteiro. O que ficou de dúvidas, morreu. Ou como dizia um quadro humorístico, morreu. Você vai ter que tirar no outro canto. E eu tenho um amigo que ele não é tão perguntador quanto eu era, mas ele pergunta bem. E ele participava de um desses grupos de estudo, e num dado momento foi dado uma afirmativa que ele disse, opa, isso está estranho. E a pessoa, está estranho por quê? Ele disse, não, porque na obra de Allan Kardec não é assim. Ele disse, não, mas no nosso roteiro está assim, a gente vai seguir o roteiro. Ele disse, mas você vai seguir, mas eu não concordo. E a pessoa disse, não, vindo de você a discordância não quer dizer muita coisa, que você discorda de tudo. Aí ele chegou, disse, ele sentiu a ironia e disse, e se o discordar não for meu, for de Allan Kardec, como é que você vai dizer para ele? Está vendo? Você ainda nem se conforma com as coisas. Ele ficou calado, sabia que aquelas alturas era uma discussão que poderia ir para lugar nenhum. Na próxima reunião de estudo, aí ele veio com um livro, no caso era o Livro dos Médiuns. Quando foi começar o estudo, ele disse, olha, eu queria somente fazer uma colocação. Eu disse ontem, na semana passada, que não concordava, mas eu disse depois que não era eu, era Allan Kardec. Eu vou ler aqui o texto. Você não pode ler. Ele disse, posso. Eu estou numa casa espírita e vou ler um texto espírita.
Mas não pode, porque o nosso grupo tem que seguir essa sequência. Se você tentar seguir, eu não deixo você ler o que você quer ler. A gente vai ter que ler Kardec. É um texto pequeno, de 8 linhas, mas eu vou ler. Está bom, então leia, para evitar um mal-estar, pode ler. Aí ele leu. Quando ele terminou de ler, disse, bom, essa é a opinião do senhor Allan Kardec, que é a minha opinião também, e que está contra o que está no roteiro. E agora, como é que fica? Nós continuamos com o roteiro. Ele disse, e eu acabo de sair do grupo, porque dentro de um centro espírita, onde Allan Kardec não é considerado, eu estou fora. E o dirigente também não fez por menos. Graças a Deus, vai em paz. É um prejuízo enorme uma coisa dessa. A gente não tem nem condição de conversar, quanto mais de perguntar. Enquanto a gente sabe que o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, foi toda eleita, construída em cima de perguntas e respostas. É óbvio que se você tem uma palestra e o palestrante está falando e a pessoa está lá interrompendo, isso é improdutivo. Então, espera um momento. Se não tem um momento de diálogo, pede para depois conversar com ele. Se ele for mal educado e não quiser lhe atender, diz, olha, então você não deveria fazer palestra. Ele vai ficar aborrecido, mas vai pensar na ideia. Mas a gente tem que perguntar, como é que eu tenho uma dúvida e não pergunto? Tem muita gente que chega para mim e diz assim, Jacó, eu tenho uma pergunta, mas é uma bobagem tão grande, é um negócio... Eu digo, bom, é tão bobo que você já sabe a resposta. Não, eu não sei. Se você não sabe, então não é bobo. O que é bobo é aquilo que eu já sei. Porque se eu perguntar para você uma coisa que eu sei, não faz nenhum sentido. Mas se eu estou lhe perguntando uma coisa que eu não sei, por mais simples que isso seja, isso é uma coisa grave. E, portanto, merece todo o meu respeito. Agora, ficar perguntando só para interromper, isso já não é pergunta, isso é outra situação. E para fechar aqui, para a gente entrar na matéria, por menos que a gente goste de saber, Jesus Cristo não condenou a adúltera, não condenou ladrão, não condenou assassino, ele condenou uma categoria que é complicada, a dos hipócritas. Com esse, Jesus não teve a menor contemplação. Hipócritas, raça de depravados. Ele não chamou as prostitutas de raça de depravados. Ele não chamou os ladrões e os assassinos de raça de depravados. Ele chamou os hipócritas. E no final a gente termina sendo muito hipócrita com quem? Com a própria doutrina. Porque a gente finge que segue Allan Kardec, finge que segue Jesus e depois a gente não sabe o que está seguindo. Muitas vezes a gente faz isso porque nem parou para pensar. Mas na hora que você parou para pensar, então a partir daí você se posicione diferente. Você não precisa mudar tudo, mas pense diferente. Você seguir Jesus e não fazer nada do que ele queria que você fizesse. Olha que injustiça a gente faz com Jesus. Eu acho que é uma injustiça. Você dizer, Jesus era o médium de Deus. Se você disser isso no sentido de que ele transmitia a essência divina, está perfeita a expressão. Mas muita gente diz que Jesus era o médium de Deus quando ele curava. Se você diz isso, então você está dizendo que Jesus não curava. Ele não tinha poder de curar. Era Deus. Mas ele tinha o poder. Ele curava, e ele curava tocando, sendo tocado, impondo mãos, movimentando mãos, fazendo, como a gente viu ali, cuspindo, interferindo de forma diretamente física e à distância. Jesus curou de tudo quanto foi jeito. Não temos como pôr dúvidas a isso. Agora, dizer que ele só fazia isso porque Deus incorporava nele, é a gente desviar mais uma vez, é uma injustiça. Jesus era um médium divino no sentido de trazer uma interpretação mais justa do que a gente poderia e deveria entender de Deus. Então é um sentido figurado da palavra médium. Agora muita gente quer dar esse sentido real, e aí a gente falece. A expressão fica sem força. Porque Jesus curava. Ele tinha um poder magnético tão bom que as pessoas tocavam nele e se curavam. A gente repete muito o caso da mulher morroíça. Mas, se você ler atentamente, multidões o seguiam para lhe tocar as vestes e se curavam. Multidões. Então, muita gente curou tocando em Jesus, tocando na roupa de Jesus. Então, esse homem ele não poderia ser um médium manifestado.
ele era um ser que irradiava uma energia, um fluido muito longe. Esses são pequenos ajustes que a gente precisa fazer nas nossas reflexões. Tem muitos, se você vai ler mesmo os textos, a gente vai ver que encontra coisas que precisam de mais nas nossas ponderações. Eu trouxe aqui a capa de 2 livros só para explicar. Quando eu falei do Barão de Potê, que o segundo livro dele foi lançado no 7º M, é esse o livro da capa vermelha que eu falava. Esse senhor aqui é um senhor lá da cidade de Goiânia, que foi quem fez a tradução. É porque esse slide aqui eu usei por ocasião do 7M, eu agora coloquei aqui só para mostrar. Então esse é o livro do Barão de Potê, que eu acho que é um livro fantástico, onde nos casos finais ele narra de curas com interferências dos espíritos. E se a gente sabe historicamente que no princípio ele era contra essa ideia, a gente vê como foi importante a influência de Allan Kardec na vida desse homem, e como foi importante a influência deste homem na vida de Allan Kardec. Eram 2 homens que estiveram ali muito juntos para fazer um resgate monumental. Pena que no campo do magnetismo nem os espíritas levaram, nem os magnetizadores. Isso se perdeu. Fazer uma pequena interferência. Eu vou precisar fazer porque eu já senti que eu vou. Às vezes, em tom de brincadeira, eu digo que quando eu estou fazendo seminário de passes, magnetismo, me acompanham algumas entidades espirituais. Uma delas é um nome muito conhecido, se chama Morfeu. Morfeu, ele me acompanha, principalmente depois do almoço, e ele vai chegando perto da gente, aí a gente vai, e o olho vai ficando pesado. Isso é uma influência obsessiva de Morfeu. Tem uma outra entidade muito poderosa, que é um espírito batedor. Sabe o que é espírito batedor? Hoje em dia a gente quase não ouve falar, né? Allan Kardec falou tanto de espírito batedor. Esse espírito batedor, ele sempre vem com outro junto. O nome do primeiro é Acordeu. E o outro é Risadeu. Então, de repente, se vocês estiverem envolvidos por Morfeu, e do nada acontecer algo do tipo, isso é Acordeu que se aproximou de mim. E ele é muito sorrateiro, às vezes ele vem por trás e eu nem vejo. Quando menos espera, ele se manifesta. Então, se por acaso vocês estiverem nos braços de Morfeu e ouvirem alguma coisa estranha ou um batido assim forte, é Acordeu que chegou. E vocês vão ver que o Risadeu se espalha na mesma hora, né? Quando eles não funcionam, aí tem que funcionar o catuqueu mesmo. Você vai lá e dá um catucão em quem está de lado. O que eu achei engraçado dessa história é que no primeiro momento eu falei de uma pessoa que ia quebrando o pescoço. Mas eu nem olhei nem disse quem era. Mas foi tão engraçado porque eu só vi um, mas 3 vieram perguntar, fui eu? Já pensou, como é que pode? Eu só tinha visto um e falei só de um, pois tinham 3. Eu estou falando isso porque eu mal comecei a falar, tem 10 minutos que eu comecei a falar, já tinha gente dormindo. E não venha com essa história de que não é porque eu fecho os olhos para ir para o mundo espiritual. Não cola, não vale. Não vale, não venha com essa história não, eu não engulo essa história. Tiver dificuldade, faça que nem José, fique em pé andando para não dormir, mas não sente. Ok? Ó, fica assim, ó. Eu duvido que ele durma, ó. O pessoal de São Paulo chegou, aquele pessoal lá do fundo, é? Sejam bem-vindos. Já falamos principalmente de você. Como é o seu nome? Sim. Vinícius. Pronto, ó o Vinícius, aquilo que eu disse, vocês não vão dizer para ele, não foi o que eu disse dele não, mas foi por isso que ele veio agora de tarde. Eu disse, tem um cara de São Paulo que está vindo, mas eu não vou dizer o motivo, pois já chegou, o Vinícius está aí, ó. Sejam bem-vindos, Vinícius, e todos os outros. É diferente, ao vivo é diferente, né? É outra coisa.
Eu também acho. Eu me apaixonaria por mim. É principalmente por essa modéstia que eu tenho aí. Fica... Então, vamos voltar. Se vocês se assustarem, é por conta do acordeu. Como é que vocês evitam isso? Não deixe Morfeu chegar perto. Morfeu chegou perto, vocês ficam em pé, vão lá atrás, bebe água, tomam um café. É melhor do que deixar que o acordeu se manifeste. Que o acordeu é um espírito trevoso. Olha que eu sou um médium educado. Quando eu vejo que ele vem vindo, aí eu paro. Aí às vezes, sabe o que é que eu faço? Eu vou contar o resto da história. É bem rapidinho, meio minuto eu conto o resto. Às vezes eu estou falando e eu vejo que o acordeu vem vindo. Quando ele vem vindo que vai me atacar, eu como médium muito preparado, eu digo, ele vai querer acordar alguém. Aí eu olho assim, aí eu descubro quem é. Aí em vez de eu me manifestar para não assustar todo mundo, aí eu me calo e fico olhando só para a pessoa que está dormindo. Fixamente. Então se de repente aqui ficar num silêncio e você estiver meio desdobrado, cuidado que eu posso estar olhando para você. Eu vou ter que brincar muito que o pessoal está com sono. E é porque não era feijoada o almoço. Ó. E eu ainda disse assim, ponha um pouquinho no prato, mas puseram muito. Tinha comida demais, não é verdade? Olha, eu vi gente que quase comia até o plástico. Porque acharam que ainda cabia mais, mas não cabia não, foi na medida. Aquilo ali foi tudo de acordo com o merecimento. Ok. E o outro livro que tem ali, que eu também não tinha falado, inclusive muita gente até já pegou, né? Esse livro ele foi publicado pela Leon Denis do Rio de Janeiro. Esse livro é uma história interessante. Um dia eu descobri que tinha esse livro publicado. E aí assim que eu descubro qualquer coisa mais clássica, eu já pego. Pode estar onde tiver, eu já... Isso é, pego, mas pago. E eu comprei esse livro e para mim me admirou que as 210 primeiras páginas dele, esse autor fez o resumo de Mesmer, do Poté, Pussegui, La Fontaine e Deleuze. 200 páginas para sintetizar a obra de 5 homens já dá uma síntese boa. E eu, como já conhecia as obras, eu fui ler a síntese que ele fez. É uma síntese muito bem feita. Ainda que o livro só tivesse essas 200 páginas, esse livro já valeria a pena. Eu estou falando como consumidor, porque não é nossa editora que publica nem nada. Eu ando com ele porque às vezes é difícil a gente encontrar. Quando eu encontrei esse livro, aí eu rapidinho já escrevi para lá, para o setor de vendas da editora, e disse que queria comprar uns 100 exemplares. Eles disseram, o senhor tem certeza? Eu disse, por que o pedido tem que ser maior? Ele disse, não, porque nunca ninguém comprou tanto livro desse. Eu digo, mas eu quero. Ele disse, tá bom, então você vai pegar até num preço bom, porque estava em promoção o livro. Eu digo, mas está em promoção? Que legal. Por que ele está em promoção? Porque não vende. Eu digo, mas que contrassenso, um livro precioso desse, que ali eu já tinha devorado o livro todo. O livro é riquíssimo. Como é que esse livro não vende? Não vende simplesmente porque o público espírita não quer saber de magnetismo, só por isso. E aí eu peguei esses 100 exemplares, eu digo, bom, já que não vende, também não vou pegar muita coisa. Eu peguei 100 exemplares. No primeiro lugar que eu fui fazer um curso, depois que levei, eu levei 20 exemplares e o pessoal queria mais. Eu digo, não, mas vocês escrevam direto para lá, porque eu só tenho isso aqui. E aí uma semana depois o pessoal lá da editora me telefonou, Jacó, você fez um curso em tal cidade? Eu digo, fiz. E você fez um curso nessa outra cidade? Fiz também. Por quê? Ele disse, porque engraçado, depois que você saiu, chegou tanto pedido dessas duas cidades. Eu digo, que legal. Inclusive eu estou querendo mais livros, o livro é bom de venda. Ele disse, mas não tem, acabou. Eu digo, acabou? Disse, foi. Você passou em duas cidades, o pessoal começou a pedir e acabou. E agora a gente vai ter que tirar uma nova edição. E aí eles tiraram uma nova edição, acreditando que ia encalhar de novo. A outra edição já acabou de novo.
Porque aí eu comecei a falar do livro, onde eu tenho falado do livro do Hector D'Urville. Ele tem 2 momentos, esse resumo, que é como eu digo, esse resumo já se paga. E depois tem as experiências pessoais de Hector D'Urville, que foi um grande magnetizador também. Só que ele é um magnetizador quase contemporâneo, ele é aqui do século passado, bem depois dos grandes magnetizadores. Ele põe as experiências dele como experiências individuais, tem muita coisa interessante e muitas coisas que a gente tem que passar meio que por cima. Mas para quem quer estudar, tem que conhecer o que é bom e o que não é tão bom. Não tem como você evitar. Então esse livro, quando eu tenho ele no estoque, às vezes eu trago 5, 10 exemplares. O livro de Deleuze neste momento está esgotado. O Charles Lafontaine, o Pussegui não foram publicados ainda. Então você tem um resumo desses autores nesse livro. E eu estou explicando porque às vezes as pessoas veem um livro ali e não sabem nem por quê, porque ninguém fala. Se eu não falo também, não quer dizer nada. E aí eu aproveito nesse embalo e quero dizer que ali tem um conjunto de DVDs que talvez ninguém entenda. Está lá 5º M, 6º M, 3º M. E o que é isso? Eu já falei aqui desde ontem de Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. É 1 por ano. Já tivemos 7. Quem nunca foi, não perdeu nada. Porque o Brasil perdeu de 7 também e não teve nenhum problema. Mas está tudo elas por elas. Quem não foi a nenhum, perdeu 7. Tem que ir o próximo para pelo menos ficar em 7-1, né? O que tem esse evento? Esse evento são as pessoas que estão trabalhando em magnetismo, que vão para um encontro. Não é um seminário, não é um congresso, é um encontro. Encontro de magnetizadores. As pessoas que têm o que apresentar vão e apresentam. E tem momentos de bate-papo, a gente começa a conhecer quem está trabalhando. E, sobretudo, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas com quem está trabalhando no que. Isso é impressionante, isso paga qualquer coisa. No próximo ano, em 2015, vai ser em Goiânia. No site já tem o link, quem quiser já fazer a inscrição. Isso eu não tenho nada a ver. Cada cidade que recebe é quem cuida de tudo. Eu apenas sou um grande divulgador. Porque eu acho que esse evento, ou a gente prestigia até para a gente saber o que está acontecendo, ou não vai acontecer nada. Falei do Parkinson, foi a experiência grande que teve agora no 7º. Se a gente for falar desde o primeiro, tem um caso que vem sendo tratado com grandiosidade, que é autismo. O pessoal de Pelotas tem desenvolvido, tem se dedicado muito e tem conseguido grandes avanços com terapia de autismo. E a gente jamais imaginaria uma terapia dessa encontrando respaldo no magnetismo. Temos hoje já inícios de bons estudos em cima dos casos de esclerose. Temos já algumas experiências que foram vencidas contra a hepatite C. Temos estudos, que a gente vai falar daqui a pouco, que estão em fase inicial, mas extremamente promissora, para lidar com diabetes e hipertensão. Ou seja, o universo está se abrindo. E de repente nós estamos ficando totalmente alheios a tudo isso. Por que não? Porque lá no nosso passe a gente aplica o passe convencional e pronto, e acabou. Tudo bem, na sua casa você quer fazer só o passe convencional, faça. E você vai fazer o quê? Por que você não estuda? Por que você não avança? Por que você não pesquisa? Porque não tem outro caminho não. Ou tem que estudar, pesquisar, experimentar, errar, para poder acertar. Algumas vezes a gente acerta sem tantos erros, outras vezes a gente erra muito. Quer ver um exemplo? Diabetes. Todo mundo sabe onde é que se radica o diabetes. Todo mundo sabe quem é da área médica ou quem não é. No pâncreas. Porque o pâncreas começa a produzir pouca insulina. Todo mundo sabe disso. É verdadeira essa informação? É verdadeira. É verdadeira, é provada, é comprovada, é reafirmada. Isso é verdade. Quando nós fomos trabalhar magnetismo para resolver problema de diabetes, onde é que a gente foi trabalhar? No pâncreas. Óbvio, se o problema é lá, a gente vai trabalhar onde? No pâncreas. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a mexer com o pâncreas. Todo mundo começou a usar técnicas as mais variadas. Quem avançou mais fazia com que uma pessoa que tomava, por exemplo, 20 ml de insulina desceu para 10, mas se passava 2 semanas sem receber passe, voltava para as mesmas 20. Então, um avanço mínimo
e insustentável, porque você ia ficar dependendo agora a vida inteira de receber passes. E não se livrava da injeção de insulina. Como pesquisadores, a gente faria o quê? Cruzaria os braços e deixa para lá, ninguém tem solução. Ou diz, vamos procurar onde é que está a solução. E nessa busca se descobre um novo centro que no meio espírita não se falava. E aí quando se descobre essa possibilidade e se avança, hoje a gente já tem uma resposta muito positiva em cima do diabetes. E qual foi o efeito paralelo que veio junto, agregado? Diminuição da hipertensão. Uau! Mas como é que a gente faz isso? Faz uma imposição e deixa que os espíritos resolvem tudo? Não resolvem. Porque se eles tivessem resolvido, eles já tinham resolvido. Eles estão esperando que a gente faça alguma coisa. Para eles poderem intuir, indicar, e vamos por aqui, vamos, tenta, não deu certo, e o que a gente faz agora? Tenta de outro jeito, tenta de outra forma. Tempo de aplicação, tempo de dispersão. Começa a estudar as variáveis do processo. Mas a gente quer uma fórmula mágica. Eu recebo e-mail todos os dias, não é força de expressão. Todo dia eu recebo e-mail de gente querendo uma fórmula para curar determinado problema. Não existe. A única situação em que a gente encontrou um padrão seguro foi na depressão. A única. Fora disso, tudo tem variantes e muitas variantes. Mas todo mundo quer uma formulazinha pronta. E não é por fórmula pronta. Temos que estudar. Daqui a pouco eu falo que centro é esse e como é que a gente vai ter que mudar a maneira da gente ver o passe que a gente chama de comum. Ok? Então está aqui uma indicação. E aí tem os DVDs dos M's que tem ali. Eu acho que tem o terceiro, o quinto e o sexto. O terceiro foi em Natal. O quinto foi em Pompano Beach, lá na Flórida. Você veja que a gente já teve até um encontro fora do Brasil. E o sexto foi em Arraial da Ajuda, na Bahia. Então, para quem queira saber como é que são esses encontros, que pelo menos estão ali as palestras expositivas dos temas, é um material excelente. E que não tem à venda em canto nenhum. Ok? Então, se alguém quiser depois despertar do interesse... Eu me sinto muito desconfortável, porque por mim eu jamais faria associação entre as minhas exposições e venda do que quer que seja. Por outro lado, se só eu sei o que é aquilo, se eu não falar, como é que as pessoas vão saber o que danado é aquilo? Terceiro M, o que é terceiro M? Eu sei lá o que é isso. Aí de repente você diz, o Encontro Mundial de Magnetizadores, eu queria saber como era. Está ali no DVD. Porque ele não existe na internet, inclusive. Porque esse material foi difícil, inclusive tem uns dele que o material nem é de primeira qualidade, mas pelo menos você tem ali informações preciosas a respeito de um evento que vem crescendo assustadoramente e positivamente para nós espíritas. Já imaginou agora em maio do ano que vem nós termos pessoas de Itapira lá? Não só para ver, mas talvez até já levando um caso ou para questionar como funcionar em tais casos. Existem algumas pessoas que estão dedicadas, olha que ousadia desses magnetizadores, estão dedicadas ao estudo magnético das doenças neurodegenerativas como um todo. É algo que a gente nem imaginava que isso era possível. Tem magnetizador louco, espírita, que está querendo estudar isso. É fantástico, nós estamos com o universo todo aberto para a gente, todo. E a gente está sem querer fazer nada, ou fazendo muito pouco. Então tem esses DVDs ali. O curso que eu faço lá em Natal, de 3 finais de semana, são 9 DVDs, são 27 horas de vídeo, estão ali também. Então tem muito material, e é um material muito bom. Agora, ninguém é obrigado a querer comprar tudo, inclusive eu sugiro que não comprem só para comprar. Só compre se você tiver interesse mesmo. Pelo menos agora vocês estão sabendo as obras que estão ali, para que servem, ok? Kardec, como nosso grande codificador, o magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação de isolamento da alma. Eu falei no primeiro módulo
que tem no Livro dos Espíritos um capítulo voltado à emancipação, estados de emancipação da alma. E ali ele fala da dupla vista, e fala de sonambulismo, e fala de êxtase, e fala de sonhos, e fala de letargia e catalepsia. E aí, na hora eu disse, a gente jogou tudo isso fora, é verdade. Hoje a gente vê, por exemplo, no meio espírita, com confusão, porque os tradicionais não aceitam, os outros, não encontrando paralelo, querem incorporar de qualquer jeito. Primeiro começou com Valdo Vieira, quando ele criou a projeciologia. Foi uma briga feia. Quem é da época se lembra que brigalhada feia foi essa. Porque Valdo Vieira não é mais espírita, porque ele abandonou Chico Xavier e agora vem inventar uma outra coisa. Se você me pergunta, ele quis inventar. Por que ele quis inventar? Porque esse assunto já estava no espiritismo, chamado sonambulismo. Mas os espíritas não quiseram estudar sonambulismo. Valdo Vieira foi e criou projeciologia. O que é projeciologia? É a exteriorização do espírito fora do corpo. Como é o nome disso? Sonambulismo. Então Allan Kardec tratou. Tratou e tem mais. Não tratou de forma superficial, não. Mas a gente ficou de fora. Aí vem depois o Dr. Lacerda, no Rio Grande do Sul, e cria a apometria. O que é a apometria? Sem entrar na essência de se é espiritismo, se não é. O que é a apometria? A apometria é a aplicação do sonambulismo. A gente não estudou sonambulismo, não estuda sonambulismo, não queremos saber o que é sonambulismo. Que autoridade eu tenho para ficar contra qualquer outra pessoa que está querendo estudar? Eu não tenho autoridade, eu posso até não gostar, não concordar, mas autoridade eu não tenho. Porque eu tenho uma matéria dentro dos meus livros básicos e eu não estudo. A gente não estuda sonambulismo. De onde foi que Freud tirou suas primeiras ideias para criar a psicanálise? Do magnetismo. Em que campo específico no magnetismo? No sonambulismo. Nossa, Freud, com todo o materialismo dele, aproveitou as teorias do sonambulismo e criou uma doutrina. Criou uma escola, a escola psicanalítica. Depois vieram todos os seus derivadores, seguidores ou não, e criaram novos rumos dentro da psicanálise e mesmo da psicologia. Surgiu dentro do sonambulismo que Allan Kardec disse que era indissociável do espiritismo, e a gente simplesmente jogou fora. Antes do sonambulismo, quem é que vem? Dupla vista. O que é dupla vista? Dupla vista é dupla vista. Pronto. Sim, mas como assim? Ninguém explica. Já que ninguém explica, então vamos ler no texto do Livro dos Espíritos. O que é dupla vista? É uma visão profunda. E o que é uma visão profunda? É você ver além do que está sendo apresentado. Como assim? Eu me aproximo de você e digo, você está com dor de cabeça? Eu disse, estou, como é que você sabe? Aí eu não sei, mas eu sei. Mas como é que você soube que eu estou com dor de cabeça? Se eu não lhe disse nada, eu cheguei perto de você e senti que você está com dor de cabeça. Isto é dupla vista. Eu estou conversando com você e você começa a falar comigo. E eu sei que você vai parar o que você está dizendo e vai me fazer uma pergunta. E eu agora já sei qual é a pergunta que você vai me fazer. Como é o nome disso? Dupla vista. Eu estou aqui, estou conversando com vocês e de repente eu digo, eu acho que aconteceu isso agora. Daqui a 5 minutos alguém me escreve, olha, há 5 minutos aconteceu isso. Como é que eu soube disso? Eu estava desperto. Dupla vista. Eu vou aplicar um magnetismo em você, vou fazer um passe. Aí eu digo, nossa, isso aqui está desarranjado. O que é isso? Chama-se tato magnético. O que é tato magnético? Dupla vista. O que foi que Allan Kardec sugeriu? Desenvolva dupla vista. O que foi que a gente fez? Nada. E aí jogamos tudo para o miraculoso. Eu vinha passando a mão, de repente o guia segurou minha mão, que eu queria tirar e não conseguia. Foi o guia que precisou segurar a sua mão, ou surgiu ali um campo magnético tão forte que lhe atraiu e você não conseguiu sair dele? A gente joga tudo para o mundo espiritual quando é tudo lei física. Também daqui a pouco a gente chega lá. Uma pessoa está numa reunião mediúnica. E ela está...
Aí chega hoje em dia a gente não sabe nem que nome dá, porque você diz um nome, não pode, diz o outro nome, não pode, diz o outro, não pode. Aí a gente fica sem saber o que é. Como dialogador. Olha que nome bonito, dialogador. E o R tem que ser assim, por favor, né? Dialogador. Não pode ser um dialogador, tem que ser dialogador. Então aí chega o dialogador Messias. E aí chega lá, meu irmão, venha em nome de Jesus. E a pessoa está lá, venha, meu irmão, nós estamos lhe esperando de braços abertos. Meu irmão, você sabe que muito mais pode o Senhor. E fica aquele e não sai daquilo. Parece até quando você conversa com um trabalhador aqui da casa, que na hora do almoço eu estava conversando com ele, e aí o que é que você vai dizer? Ele fez, pronto. É a mesma coisa. É uma manifestação silenciosa. Ele está ali, ele riu. Menos ele ri de vez em quando. Porque fora disso ele só faz Eu tenho a impressão que vou ter que cuspir na boca dele e puxar a língua para ele falar. Igual Jesus fez. E aí o que é? O dialogador não consegue nada. Aí o próximo passo do dialogador, isso dentro de uma reunião normal, ele fala normal, meu irmão, venha em nome de Jesus. O Espírito não aumenta a manifestação. Aí ele amolece os beiços. Meu irmão, nós estamos aqui com muito amor. Eu imagino o Messias dizendo isso, desse jeito. Deve ser uma cena engraçada. Mas aí o Espírito não vem. Ele fica ali. Tá bom, meu irmão, então vai em nome de Jesus. E ele não foi, nem veio. Como é que pode? Aí vem um magnetizador, um passista, não tem o que fazer. Aí coloca a mão na cabeça, a mão desce, porque cansa. Aí no que ela desce, ela para aqui em cima. Para no humeral. Aí você está ali com a mão parada e daqui a pouco aquele E você fica sem entender como é que agora ele vem. Aí daqui a pouco, você está me trazendo, eu vou lhe matar, infeliz das pernas tortas. E aí ele sai dizendo o que ele quer. O Espírito veio. Aí você começa, meu irmão, porque Jesus, no nosso tempo, que Jesus coisa nenhuma. Parece a voz do além mesmo, né? Olha, numa hora dessa que eu contando essa história, todo mundo fica acordadinho. Por que será? Eu acho que é porque a gente gosta do obsessor. Quando eu estou falando sério, está todo mundo dormindo. Eu fui falar do pobre coitado, já chegou, o sono já foi embora. Aí o Espírito se manifesta. Aí na hora que a gente diz, pronto, meu irmão, terminou, você agora pode ir embora. Aí ele diz, eu ir embora? Vou nada, aqui não tem que me tire. E aí a gente entra na outra fase. Primeiro a gente queria que ele viesse, ele não vinha. Aí ele vem, quando ele chega, diz, agora vai embora. Diz, agora eu não vou. Nada mais justo. Eu não queria vir, você me chamou, agora você quer que eu vá embora? Eu não vou. Mas meu irmão, o horário já terminou, problema seu. Eu não saio. Aí o Messias, né, que a essa altura começa a ficar nervoso. Não é ficar com raiva, é nervoso. O sistema nervoso dele começa, meu Deus, eu tenho que mandar esse rapaz embora, mas não posso ser grosseiro, porque eu não sei porque em reunião mediúnica a gente tem que ser bonzinho sempre. Meu irmãozinho, Jesusinho está lhe esperando. E ele diz que não vai. Aí como a gente vê que não vai mesmo, aí a gente já que estava com a mão parada aqui, meu irmão, vai embora, e segurando ele aqui, ó. Meu irmão, vá. Não precisa você ficar aqui, e a gente segurando ele. Tá bom, meu irmão. Olha, está na hora de você ir. Aí a gente começa. Ah, meu irmão, Jesus, eu não vou, eu não saio daqui, não tem que me tire. E a gente lá dispersando, daqui a pouco, eu vou, mas você vai ver, eu volto e vou lhe matar. Ah, feiticeiros, tá. Vai embora. Aí a gente não analisa o fenômeno. Ah, foi o guia que me inspirou. Minha mão ficou parada, aí ele veio. Depois eu comecei a abanar as mãos, ele foi embora. Por quê? Porque enquanto eu estava parando, eu estava concentrando, aumentando o campo magnético, o espírito atrai e estabelece a conexão. Quando eu quero mandar embora, eu tenho que fazer o processo inverso. Agora eu tenho que diminuir o concentrado magnético para favorecer o desligamento. Então,
mesmo ele não querendo ir embora. Isso foi uma forma que eu encontrei para mandar para mandar Morfeu e passear um pouquinho. Então a gente usa uma energética apropriada. Não preciso de espírito me intuir isso. Se eu estudei, eu sei fazer. Então eu quero... Ou então você fique em pé quando tiver com muito sono, viu? Caminhando. Porque pelo menos evita de ficar tendo que morfer. Coitada. Nem percebeu o que é a inocência, né? E voltou para conferir, ó. Posso continuar? Coitada da Vilma, não me chama nunca mais para eu vir aqui. Miriam, você vai ter que arrumar outra pessoa para me contactar no futuro, porque essa daí não, ela não me chama mais não. Depois disso que eu fiz com ela, ela foi embora, subiu correndo aqui, ó. Nós precisamos ter essas noções, as noções de como nós vamos atuar, o que nós queremos. Eu quero atrair um espírito, eu tenho que usar mecanismos de atração. Eu quero que ele vá embora, eu tenho que usar mecanismos de libertação, de liberação, de encaminhamento. Mas a gente quer que os espíritos façam e a gente trabalha na contramão de tudo. Por isso é que é importante a gente entender o processo. E é o que Allan Kardec coloca. O magnetismo nos deu a ligação para entendermos o perispírito. E o sonambulismo nos permitiu entender a manifestação espírita. Aí o que a gente faz? Abre mão do magnetismo, do sonambulismo. A dupla vista a gente nem percebe o que é. A dupla vista ela acontece antes do fenômeno sonambúlico. O que é o sonambulismo? É uma dupla vista aprofundada. Você leva a pessoa a literalmente sair do corpo, que a gente chama vulgarmente de desdobramento, e não é, o termo próprio não é esse, é saída mesmo. E quanto mais profundamente você sai, quando você retorna, você volta com lembrança zero. Isso acontecia no início de forma natural. Depois se descobriu que em alguns momentos de ação magnética, algumas pessoas entravam em sonambulismo. Barão do Poté chegou a fazer um cálculo e ele estima que entre 20% e 25% das pessoas que recebem tratamento magnético são sonambulizáveis. Ou seja, podem ser sonâmbulos. Qual era a vantagem do sonâmbulo naquela época? Eles pegavam o paciente que ia se tratar de uma doença. Quando estava no meio da terapia, o paciente entrava em estado sonambúlico. Você está dormindo? E a pessoa respondia, não. Mas você está aqui? Estou do lado de fora. Qual é a doença que você tem? Eu estou vindo para ser tratado disso, mas o meu problema é aquilo. E o que é que eu faço para lhe ajudar? Você faça desse jeito, quando eu acordar, mande que eu tome tal remédio, e se for feito tudo direitinho, depois de tanto tempo eu fico curado. Isso era uma revolução. Agora era o paciente que não entendia nada de terapia que estava dizendo o que era que você deveria fazer, inclusive dizendo técnicas de magnetismo. Eles começaram a aproveitar a indução magnética para levar as pessoas a um estado sonambúlico. Depois se descobriu que tinha algumas pessoas que tinham no seu estado sonambúlico o poder de examinar outras. Então tem sonâmbulos que você leva ele ao estado de sonambulismo e depois diz, olha, tem o paciente que está na maca tal. O que esse paciente tem? E ele aqui vai lá e descreve o paciente, diz se é homem, se é mulher, o que é, de onde veio a doença, qual é o problema, e você fica monitorando como se você tivesse um aparelho lá fazendo exames no paciente. Nós nos demos ao luxo de abrir mão disso. No tempo de Allan Kardec isso era comum. Isso a gente abriu mão. Ficamos no prejuízo? Claro que ficamos no prejuízo. Porque as pessoas não perderam a possibilidade. Nós não temos condições agora de fazer as pessoas saberem mais disso. E temos como? Retomando do início.
No Brasil, a pessoa que está estudando de forma mais dedicada ao sonambulismo é a Dilson de Aracaju, que, para quem já acessa meu site, é a pessoa que é responsável pelo único jornal de magnetismo do Brasil, que se chama Jornal Vórtice. E que, para quem quiser, é só entrar no meu site, tem todos os números à disposição, é só baixar. Custo zero. Mas a gente nem sabe disso. Quer dizer que tem um jornal de magnetismo? Tem, há muitos anos. Nunca deixou de publicar um único mês. Todo mês tem uma edição. Todos os grandes eventos, todos os M's, tiveram anotações, pontuações, referências nos jornais Vórtice. E nós temos então, só aí a gente tem um mundo de informações e a gente pouco cuida. Tem um médico que cuida lá de dar noções de anatomia e fisiologia. É um curso riquíssimo para quem não quer comprar livros. É um médico que tem feito um trabalho excelente. Mas é preciso que a gente vá atrás. Allan Kardec já advertia, o magnetismo está aí para nos fazer entender o perispírito. E nós entendemos o perispírito sem o magnetismo. Algo está errado. A liberdade do espírito nós aprendemos a partir do sonambulismo. Abrimos mão do sonambulismo. Como é que a gente entende isso? A gente ficou a ver navios. São reflexões que nos arremetem para uma necessidade de estudo. E não de ficar somente no eu acho. Naquela mesma mensagem que a gente já leu aqui do Evangelho, no capítulo 19 a 12, olha só o que tem aqui. O Cristo que operou milagres materiais. Veja que ele não falou milagres, falou milagres materiais, no sentido de que operou coisas na matéria. Mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé. E aqui para mim está a melhor definição de fé que qualquer pessoa e qualquer doutrina já deu. Olha essa definição de fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que não tem vínculo nem com religião, nem com culto, nem com crença, nem com descrença. O que é fé? É a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode gerar satisfação. Nem isso a gente percebe, a gente lê isso daí e passa por cima. Aí alguém pergunta para a gente, como é que eu faço para ter fé? A gente não sabe responder. Muito bem, exercite sua vontade de querer. E não duvide de que isso é possível. Então um ateu pode ter muita fé. Então uma criança pode ter muita fé. Então uma pessoa pode ter fé, independente dela ter religião ou não. Mas a gente não pensa desse jeito. E olha como é que ele continua aqui. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhe o exemplo de Jesus? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então, do tempo de Jesus, desconheciam, mas que hoje, no tempo de Kardec, em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. Ou seja, no tempo de Kardec, muitos desses milagres já eram compreensíveis se a gente estudasse magnetismo e espiritismo. Mais uma vez estamos no descompasso. E está texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Perfeito? Este esquema, eu vou pedir que vocês depois, quem quiser pode baixar lá no meu site, tem ele. Quem tem o livro O Passe, se não me falha a memória, está na página 63. É um esquema que eu fiz para o livro O Passe, apoiados apenas no Livro dos Espíritos e na Gênese de Allan Kardec. Esse esquema mostra como é que nós nos desenvolvemos dentro do nosso processo de evolução e progresso. Livro dos Espíritos, questão 1, trata do que é Deus. Na Gênese, no capítulo 2, trata do que é Deus. Deus, ele tem um sistema que nós podemos colocá-lo de forma destacada, chamado de criação. Porque nós podemos dizer que Deus fez tudo, mas Deus não faz tudo. Deus fez tudo quando estabeleceu as regras e permitiu que houvesse um campo primacial. Mas ele não fez tudo porque, por exemplo, Deus não faz cadeira, Deus não faz computador.
ele dá a condição do homem se desenvolver e fazer. Isso tudo a gente percebe quando estuda a criação, desde a Gênesis no seu capítulo 2, no seu capítulo 6 e no Livro dos Espíritos nas questões 38, 80 e 81. Depois disso, eu ia dar só um grito, você vê, eu segurei o espírito, ele ia chegando, eu evitei o berro. Olha aí, ó os exemplos, ó, fica em pé, ó, tá vendo? Ó, já tem 2. É só um pouquinho, é só enquanto o sono passa, depois a gente... Depois, nós vamos agora começar a dissecar isso, aonde é que nós gostaríamos de ter chegado. Existe um ramo chamado ramo do espírito e existe um ramo chamado ramo da matéria. No ramo do espírito, nós temos a partir da questão 27 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a pergunta: há 2 elementos fundamentais no universo, espírito e matéria? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos responderam: acima de tudo Deus. E complementa: Deus, espírito e matéria, eis aí a trindade universal. Então nós estamos também dentro de uma ótica ternária, uma ótica trina, onde Deus está acima de tudo, seria o ápice da pirâmide, e logo nas 2 outras pontas da base nós teríamos o espírito e a matéria. Isso nos coloca, inclusive, de uma forma diferenciada para a gente agora analisar a matéria. A matéria já não é mais o inimigo. A matéria é um outro elemento fundamental do universo. O nosso problema é contra o materialismo, ou seja, o apego excessivo à matéria, e não a matéria em si. E aqui, então, existe uma conexão entre o princípio inteligente e o princípio material, que o princípio inteligente normalmente é chamado de princípio inteligente universal ou princípio espiritual. E no fluido, no princípio inteligente material, o princípio material, ele é mais conhecido como fluido universal. Nessa sequência, nós temos no ramo do espírito. O espírito começa a se desenvolver, ele cria o princípio inteligente propriamente dito, e no seu processo de prosseguimento de progresso, ele chega ao espírito propriamente dito. Então aqui está a linha de progressão do espírito. No ramo da matéria, nós temos que isto daqui é uma fonte, e essa fonte gera um grande campo. Esse grande campo é o fluido cósmico. No fluido cósmico, nós temos aqui didaticamente 2 elementos básicos. Nós temos um elemento que é a matéria e a energia passiva. Eu sei que isso é chato, mas vocês têm que ver. Porque depois vocês vão dizer, eu não entendi. Eu digo, agora leiam, estudem. Porque eu sei que eu não sou, por isso que eu nasci no Nordeste. As pessoas do Nordeste têm raciocínio lento. Eu estudei esse esquema durante 2 anos para chegar nessa conclusão. Vocês vão aprender isso aqui em 5 minutos. Vocês vejam que é um outro nível. Mas esses 5 minutos vocês têm que prestar atenção. É o que, Lúcia? Não entendi. É muito fascinante, eu também acho. Até hoje eu fico fascinado com isso. Sério, estou falando sério. Então ele divide aqui didaticamente. Nós temos matéria e energia passiva, portanto sem vida. E temos no outro campo um fluido vital, que também está passivo, porque aqui não tem vida ainda. Nesse fluido vital, nós temos um elemento, que aqui eu estou usando como se fosse uma lupa, ampliando uma parcela disso, que é o princípio vital. Vida de gado, povo marcado e povo feliz. Posso continuar? A música ou o tema? Tá bom. Não, porque tem gente que quer dormir de qualquer jeito. Eu vou ser muito pragmático, eu sei que as pessoas não gostam do meu pragmatismo. É muito mais negócio deitar ali naquela grama e tirar um cochilo, do que ficar nessa cadeira incômoda, para lá e para cá, não tem futuro não.
Faça como meu amigo, que foi ali, tomou um cafezinho e já voltou. Olha, muito mais negócio. Já pensou se sair todo mundo para tomar um cafezinho? Já basta a Miriam ter ido, né? Mas... O pessoal fica com medo de eu dizer alguma coisa, mas eu não digo nada, eu fico calado. Até agora eu não apontei ninguém que estava dormindo, mas se vocês quiserem, a partir de agora eu aponto. Vocês que escolhem. É uma solução, não é não, Messias? Falou o Messias. Muito bem, então nós temos aqui por enquanto separados fluido e matéria, fluido vital e matéria. No fluido vital nós temos um elemento chamado princípio vital. Qual é a necessidade do princípio vital? Se nós tomarmos um fator de referência extremamente valioso, a matéria é muito densa, o espírito é muito sutil. Lógico que eu estou falando aqui em termos de física mecânica, não estou falando em termos de física quântica. Tá bom? Para a gente saber bem onde é que a gente está pisando. Porque a física mecânica todo mundo entende, e a quântica é meio confuso. Já pensou a quântica? Eu digo que isso aqui não existe. Aí você diz, mas eu estou vendo. Você pensa que você está vendo, mas você não está vendo. Mas deixa eu pegar, e você pega e diz, mas eu estou sentindo. Não, você pensa que você está sentindo, mas não está. E aí depois dizem que nós é que somos loucos. Esse pessoal da física quântica é tudo doido e não sabe. Inclusive é doido eu, que de vez em quando vou inventar de ler essas coisas para ficar mais doido ainda. A mesma coisa é a filosofia. Eu estava num seminário, num congresso, e eu era um expositor, e antes da minha palavra veio um professor de filosofia. E ele já começou dizendo assim: nós pensamos que somos, mas nós não somos. Porque nós estamos. Mas se nós não somos e estamos, não temos certeza se estamos, porque se não sabemos que somos, como é que podemos estar? Porque o ser e o estar se confundem, no inglês inclusive usa o mesmo verbo, mas são duas coisas que nunca são, ainda que sejam. Eu digo, meu Deus do céu, onde é que esse cara vai chegar? E ele levou 45 minutos nesse negócio. E eu não sabia se ele estava falando dele, dos outros, eu não sabia do que era. Eu estava... E eu olhava para o público fazia... Eu digo, pode estar todo mundo entendendo, só eu que não estou. Eu me senti tão idiota naquele momento, mas eu não estava entendendo. Aí quando ele terminou, aí o diretor chegou e disse, agora nós vamos ouvir o nosso irmão Jacó Melo. Eu já olhei para ele, Ele disse, sim. Aí eu fui, já que ele estava dizendo que era eu fui. E o público, algumas pessoas que perceberam, deram uma risadinha assim, o que foi que houve? E eu cheguei lá e disse, meus amigos, eu vim para falar pensando que eu era Jacó, mas eu não sou. Eu nem sei se eu estou aqui. É tão complicado, sabe? Esse negócio de filosofia também às vezes complica. Porque você não sabe se é, se está, se nunca veio. Você não sabe de nada. E eu olhava para ele, ele dizia assim, mas Jacó... Eu digo, não, você está certo, quem está errado sou eu. Como é que eu não entendo se eu não sou e se eu não estou? O problema é meu, é um problema existencial. E no final da palestra eu disse, meus irmãos, olha, eu que pensava que era eu vim para falar o que eu pensava que eu ia falar, mas eu nem sei se eu falei o que eu devia. Mas vocês julguem direitinho que essa assombração que esteve aqui, que sou eu não, que estou eu, que está em mim, é onde mesmo, afinal de contas. E aí eu fiz todo um trocadilho, aí no final eu disse, mas Jacó, você acabou com minha palestra? Eu disse, não, eu disse a você que eu entendi. Você disse que ninguém sabia se era ou se estava, e eu deixei prova patente de que você tem razão. E você poderia mesmo dizer se eu estou aqui? Aí ele disse, eu dou um tapa em você para você saber. Eu digo, não, então me deixe na dúvida. Deixa na dúvida. Eu chegar em casa, a minha mulher disse, meu amor, você está falando com quem? Porque não é comigo, porque eu não estou aqui. Esse é um negócio tão complicado. É meio negócio de louco. Às vezes eu não entendo porque é que eu fui ser espírita. Porque espírita começa a pensar essas coisas. Já pensou? É tão bom a gente não saber de nada. E às vezes quando a gente não sabe nada, é doido para saber alguma coisa.
Deus faz as coisas meio covardemente, né? Ele diz assim, olha, você precisa saber mais. Aí a gente vai acreditando e vai sabendo mais. E quanto mais a gente sabe, descobre que menos sabe. Aquela velha história do queijo suíço. O queijo suíço ele é bem melhor quanto mais buraco ele tiver. Quanto mais buraco, menos queijo. Quanto mais queijo, mais buraco. Quanto mais buraco, menos queijo. Então se eu compro muito queijo, não tem queijo, só tem buraco. E aí acaba o queijo. Eu era menino, eu vi essa história. E eu fiquei pensando, rapaz, esse negócio me deixou um nó no juízo. Quer dizer, quanto mais queijo, menos queijo, porque tem mais buraco. E naquela época, se hoje ainda é, naquela época era muito caro. E meu pai foi e trouxe um pedaço pequeno de queijo suíço. E aí eu pude ver o tamanho do buraco. Eu digo, nossa, aí é mesmo, o bicho é todo esburacado. E na hora que não tinha ninguém, eu provei. E eu gostei do buraco. E eu emburaquei o queijo todinho. Quando foi no outro dia de manhã, papai chegou e disse, cadê o queijo? Que queijo? O queijo. Disse, não, o queijo só tinha buraco. Acabou. Mas você comeu o queijo? Não, senhor, eu comi só os buracos. Só a capa dos buracos. O resultado, que eu nunca esqueci da história, foi as pancadas que eu levei depois disso. E ele, papai, não bate em mim não, que eu não vou conseguir fazer o queijo de volta. Mas naquele tempo não tinha Código de Defesa da Criança, não tinha nada. A única lição que a gente tinha era, hoje eu estou te amando com menos intenção, e tome pancada, né? Meu queijo suíço era uma graça. Hoje em dia ninguém sabe, quando a gente conta essa história, parece até história do século XIII, né? Mas não, isso é recente. Aqui nós temos então, matéria, energia, princípio vital. Esse princípio vital, ele existe, não me diga que vocês já estão dormindo, eu brinquei até agora para poder falar sério. Este princípio vital existe porque isto daqui é alta frequência, muito sutil, isto daqui é baixa frequência, muito denso. Para que este meio entre em comunicação com este meio, aqui eu tenho que ter uma zona de alta frequência. E a maior alta frequência que existe na matéria é exatamente nessa zona princípio vital. Então, na hora que o espírito precisa se comunicar com a matéria, ele tem que se comunicar com o princípio vital. Então, em qualquer momento que o espírito se comunica com a matéria, ele se conecta no princípio vital. E aqui vocês estão vendo, o Livro dos Espíritos 86, 25, 71, de novo, daqui de baixo, 86, 25, 71, 135A, 136A, 196A, Gênesis 11, 13. Como eu estou dizendo, depois vocês podem copiar isso lá no site, pode baixar, tem esse esquema todo montadinho. Na hora que você faz esta conexão da matéria com o princípio vital, aqui nós vamos apenas refazer a conexão, porque eu tinha fluido cósmico, que está dividido em matéria e fluido vital. Eu reconecto, e aí eu tenho aqui, matéria e energia passiva, fluido vital mais princípio vital inativos, portanto o espírito ainda não acessou. Na hora que há esse acesso ao princípio vital, aí acontece isto. O princípio vital, acionando a matéria, faz com que a matéria e a energia agora deixem de ser passivas. Elas continuam passivas, porque elas são passivas, mas com o fluido vital e o princípio vital ativado, faz com que este conjunto se transforme na vida orgânica, no fenômeno vida, até mesmo na chamada vida aparente. Quando um espírito consegue movimentar um objeto numa reunião de efeitos físicos, ele só movimenta porque alguém doou fluido vital. E nesse fluido vital tem um princípio vital que foi combinado com a essência do espírito comunicante. Na hora que ele combina, ele envolve este objeto de fluido, e este objeto envolvido de fluido é onde o espírito consegue acionar. Ele não aciona o objeto, ele aciona o fluido vital que aqui está envolvido. É por isso que existem vidas aparentes. O princípio é o mesmo. Se você entrar no reino vegetal, o princípio do surgimento da vida é o mesmo. No reino animal, no reino nominal. Esse é um esquema que vale para todo tipo de vida. E está todo apenas em duas obras, Livro dos Espíritos e a Gênese.
Quem quer estudar, às vezes, evolução, progresso, desenvolvimento de espécies, aqui tem um bom roteiro de estudo. Um pontapé inicial está aí, bem montado. Tenham certeza. Aqui está, como está retratado no livro Manual do Passista. Aqui nós temos o fluido vital inativo ou passivo. Aqui nós temos nesses pontinhos como sendo os princípios vitais inativos, desativados. Quando nós fazemos incidir sobre isto uma ação do princípio inteligente, ou seja, o espírito em qualquer fase, ele atua sobre o princípio vital. Vejam que isso aqui é uma ampliação disso, ó, tá bom? Então aqui estava imobilizado, imóvel. Aqui a ação do princípio inteligente faz com que o princípio vital movimente-se e dá a vida ao princípio vital, ao campo vital. Então, na hora que o espírito atua sobre este campo, surge a vida orgânica. Não disse a vocês que em 5 minutos vocês entenderiam? Pois é, simples, não é simples? Está vendo? O silêncio é a fala do sim. A minha equipe que estuda comigo, nós estudamos esse esquema durante 6 meses. Veja como nós lá somos lentos. 6 meses estudando só esse esquema. E eu junto. Imagine. Depois de 6 meses, eu digo, agora vamos passar para um outro estudo. Nossa reunião é na terça-feira à noite de estudo. E na segunda-feira, eu conversando com minha mulher, eu disse para ela, amanhã a gente vai mudar o roteiro. Ela disse, eu fosse você, não mudaria. Eu disse, por quê? O pessoal não entendeu. Eu digo, mas claro que entendeu. Ou seja, naquele momento eu fui burro. Porque se eu tivesse sido inteligente, eu ia dizer logo, você está certa. Mas eu quis dizer que ela não estava certa. O pessoal tinha entendido. Ela foi tão inteligente que ela disse assim, vamos fazer o seguinte, amanhã, antes de você mudar de assunto, você faz 3 perguntas e você escolhe 3 pessoas. Se elas responderem bem, aí você muda o assunto. Se não, aí eu já dei uma risada, porque o homem gosta, né? Porque o homem diz assim, ó como uma mulher ingênua. Você faz 3 perguntas, então a pergunta era eu quem ia fazer. E você escolhe para quem vai fazer a pergunta. Eu digo, matei, acabou. Já vi que eu vou mudar o assunto, né? E eu ri da ingenuidade dela. E ela sorriu da minha sabedoria. Tá bom. Na terça-feira eu digo, ó pessoal, a gente ia mudar, mas eu quero fazer aqui 3 perguntas a 3 pessoas. Ela estava sentada lá do outro lado, ela olhou para mim, riu e baixou a cabeça. E eu aqui ri e levantei a minha. Porque é assim que funciona, né? Eu digo, quero chamar fulana, que é uma pessoa super estudiosa. Me diga lá, qual é a diferença fundamental entre entre fluido universal e fluido cósmico? Ela fez assim, bom, se eu tiver entendido bem, eu digo, já complicou. Essas alturas eu começo a baixar a cabeça e ela começa a levantar dela. É assim, veja se eu estou certa. Deixa eu ver. Porque como é a mesma pergunta, eu digo, complicou. E ela não conseguiu desvencilhar. E era uma pessoa estudiosa. 1-0. Eu olho para minha mulher, ela faz... E ela desvia o olhar de novo. Bom, ainda tinham mais 2 perguntas, 2 pessoas. Eu ainda estou aqui, ó. Digo, vou perguntar agora a você. Como é que a gente entende a diferença entre fluido vital e princípio vital? Aí a pessoa diz, fluido vital e princípio vital. Eu digo, Você sabe que isso é uma traição. Quando você pergunta uma coisa e a pessoa começa respondendo a pergunta, veja, as mulheres vão entender, o homem não entende, mas a mulher entende. O marido chega em casa tarde. Aí ela olha para ele e pergunta, você estava onde? Aí ele diz, onde eu estava?
Veja que espanto, que coisa. Onde eu estava? Porque naquele momento ele vai processar todas as variáveis. Sim, onde era que você estava? Onde eu estava, não é? Porque ainda não deu tempo de terminar o... Tá? Pois foi a sensação que eu tive quando eu perguntei, sim, qual é a diferença entre fluido vital e princípio vital? A diferença entre fluido vital e princípio vital. Pois é, a diferença entre fluido vital e princípio vital é que o fluido vital, não é o fluido vital, é o princípio vital. O princípio vital eu não tenho muita certeza. Eu digo, e minha mulher, essas alturas, levanta a cabeça e dá uma risada. Eu digo, vamos lá, você sabe. E eu já torcendo ali, ele tem que acertar. Jacó, por ser honesto, eu não sei não. Eu digo, desgraçado. Aí essas alturas foi ela que levantou a cabeça e eu agora fiquei de cabeça baixa. Eu digo, bom, mas eu não vou perder de 3-0. Ainda não tinha acontecido aquele 7-1. A gente achava que 2-1 já era um bom negócio. Se fosse nos dias de hoje, eu já nem me incomodava. 1-0, 2-0, 3-0, não fazia diferença. Mas eu, questão de honra. Aí eu chamei uma pessoa que ele nem gosta de eu diga que foi ele. Por isso que eu não vou dizer que foi João. Eu nunca digo, porque ele não gosta que eu diga que foi ele. É meu companheirão lá nos nossos trabalhos, é quem é o coordenador de passes lá na nossa instituição. Mas ele disse que não foi ele. Então não foi ele. Se ele disse que não foi ele, não foi ele. Mas foi ele. Aí eu digo, meu amigo, me diga uma coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu quero que você diga aqui para nós agora essas duas coisas. Qual é a diferença entre fluido universal e fluido cósmico? Qual é a diferença entre fluido vital e princípio vital? Agora você me pegou. A gente tinha estudado 6 meses. Isso que vocês aprenderam aqui em 5 minutos. Aí o que jeito que teve foi voltar para o começo. E pegamos o esquema de novo lá do primeiro, o que é Deus, até chegar no final. Foram mais 3 meses. Se vocês juntarem, dá uma gestação. 9 meses. Também no dia que eu terminou tudo, eu digo, não pergunto nada a ninguém. Vamos mudar de assunto. Porque vai de eu perguntar de novo. Perguntei não. Então a mesma coisa, também não quero saber se vocês entenderam ou não. Para mim o assunto está muito bem assimilado, vocês são geniais, por isso que vocês nasceram aqui no sul do país. Se fosse no Nordeste eu ainda poderia explicar mais alguma coisa, mas já chega, já expliquei demais. Essa foto, um dia, vai navegando na internet, eu encontrei essa gravura, que eu não tenho a mínima ideia de quem foi que fez essa montagem. Uma vela, e ao redor da vela toda uma galáxia se movimentando. E a vela estava acesa. Eu digo, esse cara leu a minha explicação sobre fluido universal e fluido cósmico. O fluido universal é uma vela, portanto é uma fonte. E o fluido cósmico é uma vela acesa. Porque na hora que a fonte começa a brotar, aí surgem todas as outras estruturas. Aí surge calor, luz, sombra de uma vela. Nessa imagem surge todo um universo. Então aqui nós temos o fluido universal e aqui nós temos o primeiro grande produto dele, o universo material. Então mesmo que vocês não tenham entendido até agora, viu como é legal? Para que estudar 2 anos se alguém pode chegar aqui em 2 minutos e explicar tudo? Veja que sempre tem alguém de bobo nessa história, que no caso sou eu. Depois, quando nós chegamos na doutrina via Allan Kardec, nós encontramos Allan Kardec dizendo que nós somos um espírito, que possuímos um perispírito, e quando encarnados nos manifestamos em um corpo físico. Allan Kardec só considerou esses 3 campos: o espírito, o perispírito e o corpo. O espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, ele colocou que existe um campo mental que ele chamou de corpo,
e um campo vital, que ele também chamou de corpo vital e corpo mental. Eu prefiro campo, porque isso não é um corpo, é de fato um campo energético. Algumas pessoas dizem assim, bom, mas Allan Kardec aqui está agredido. Allan Kardec não está agredido. Ele diz que nós somos um espírito, que quando encarnados temos corpo, e ligando um com o outro nós temos um perispírito. O que André Luiz fez foi de começar a dissecar isso para a gente entender melhor. Entre o perispírito e o espírito existe uma zona de muito alta frequência, que é o campo mental. E entre o perispírito e o corpo existe uma de baixa frequência, que é o campo vital. Baixa frequência em relação aos que estão acima, mas em relação ao próprio corpo, o campo vital ainda é muito sutil, mas é algo bem material. Quando nós estudamos duplo etérico, aura, cordão prateado, tudo isso está nesta zona, campo vital. Significa dizer que a gente tem muito pouco acesso ainda a uma zona chamada campo mental. E também significa dizer que, por termos abandonado o magnetismo, entendemos muito pouco do perispírito. Na realidade, a gente conecta ou tem sensações das partes terminais do perispírito, que são as estruturas do campo vital. Esses campos vitais, o campo vital principal, ele se exterioriza na nossa estrutura sob forma de campos pontuais, que são verdadeiros vórtices que nós chamamos de centros de força, chakras ou campos vitais, ou centros vitais. Então, um primeiro problema que nós temos é que sempre foi passado para nós que os nossos centros vitais, eles estão em movimento e eles geram uma zona parecida, um redemoinho, mas de estrutura pequena. Então, na maioria das vezes, a gente faz referência a um centro que vem até aqui. Isso é um recurso que eu uso quando eu estou na Bahia. Aqui eu precisei estimular vocês. Na Bahia eu não preciso. Na Bahia, em qualquer lugar que você fizer, mas vem na hora o retorno. Agora eu vou fazer de novo, por favor, respondam apenas os que estão dormindo. Acordaram. Que bom. Ótimo. Por que eu quero que vocês fiquem acordados agora? É melhor ficar em pé, né, Renata? Pelo menos a gente não perde o pique. Porque isso aqui é um assunto que faz diferença no que a gente vai ver em termos de prática de passes. Isso faz diferença. Tá bom? Por isso que eu peço que quem tem interesse fique acordado. É rápido, mas é curioso. Nós temos então os centros de força como sendo unidades pequenas. Imaginemos bem, eu tenho o meu centro de força gástrico, que ele tivesse no máximo essa dimensão. Se eu precisar fazer uma técnica de dispersão transversal, eu vou precisar o quê? Ir até o limite dele. Além do limite dele, já seria perda de tempo. Então imaginemos que isso aqui é uma pessoa, e eu tenho este centro de força dele, é esse tamanho. Eu quero fazer uma técnica, basta eu fazer, porque eu já envolvi toda a extensão do centro. Só que na realidade o centro de força não tem só essa extensão. Ele tem zonas bem mais amplas. Por isso é que às vezes, por exemplo, a gente senta um ao lado do outro, e se os nossos campos magnéticos não se afinarem, a gente termina mudando de lugar. Porque a gente não sabe o que é, mas tem uma coisa desconfortável perto de mim. A gente nunca tem coragem de dizer, não, é porque eu não estou bem ao seu lado. Mas muitas vezes é porque os nossos campos magnéticos estão interagindo um com o outro de forma ruim. Por exemplo, tinha uma pessoa que estava sentada bem ali durante muito tempo. Aí levantou-se para ir tomar um café, está sentada lá atrás e não voltou mais para cá de jeito nenhum. Eu acho que tinha alguma milacria por acolá. É bom que a gente fica doido para saber quem é, né? A vantagem de os homens para investigar o fenômeno e as mulheres por uma curiosidadezinha básica.
Mas não precisa vocês se preocuparem não, que daqui a pouco ela vai chamar a gente para ir lanchar e a gente sabe quem é. Minha mãe disse que essa minha indiscrição ainda vai me matar. Alguém ainda vai ter raiva de mim uma hora, né? Mas... Ok. Muitas vezes as nossas projeções são tão largas que a gente afeta os outros. Mas isso não seria tão significativo. Imagina você como os magnetizadores fizeram. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso. Messias, chega aqui um minutinho, por favor. Esse é o Messias que eu estava dizendo como é que é doutrinador? Não, como é? Dialogador. É um dialogador. É esse aqui, dialogador. Que de vez em quando fica beiço mole. Para dizer, meus irmãos, senhas. É daqui de Itapira. Portanto, tem todas as características de Itapira. Por isso, quando a gente está longe, a gente... Você conhece Itapira? De onde? Itapira, a cidade dos... Aí a gente se lembra de Messias. Dos homens bons, né? Gente boa. Né? O pessoal não deixa a gente terminar, o que vai falar? Então, os magnetizadores fazem o seguinte, fica aqui de frente para mim. Então, eu tenho, por exemplo, vou trabalhar o gástrico. Se o centro gástrico dele fosse pequeno, e eu quero fazer uma técnica transversal, eu bastaria fazer isso aqui. Eles fizeram isso. Mas, de repente, também resolveram fazer um movimento mais largo. Em vez de fazer só isso, eles resolveram fazer... Se o centro de força é apenas desse tamanho, significaria dizer que eu levar minha mão até aqui e até aqui não iria alterar em nada. Porque se eu estou mexendo aqui, a partir daqui eu estou entrando no nada, não teria nenhuma repercussão. Só que quando eles faziam um dispersivo assim, e eles queriam obter um resultado, só para dar uma ideia numérica, eles precisariam fazer 50 vezes. Quando eles faziam assim, 10 vezes no máximo já estava resolvido e com muito mais eficiência. Logo tem mais alguma coisa. Porque se não tivesse, não faria nenhum sentido você estar mexendo aqui. Não, nesse campo meu, eu estou trabalhando só nesse campo. E isso vale para qualquer outro centro. Eu tomei o gástrico aqui por ser uma posição melhor para demonstrar. Então, eles começaram a deduzir isso. Para fazer determinadas práticas, eles tinham espaço. Então você vai fazer um dispersivo numa pessoa que não está bem. Se você está limitado de espaço, numa terapia, fica difícil. Você vai gastar muito tempo e não vai ter um resultado tão eloquente como se você tiver a liberdade de fazer o movimento mesmo. Se eu não entendo isso, eu digo, isso é um exagero. Está querendo voar. Né? A gente começa a inventar 1000 coisas porque não entende a lógica do processo. Então a questão de eu movimentar muito ou pouco, ela tem a ver com um processo, com uma realidade. Mas eu prefiro fazer 50 vezes curtinho do que fazer 10 largos. Na casa em que eu estou, eu não tenho espaço para abrir os braços. Então, faça curto se você precisa. Mas você vai ter que fazer mais. Mas aí o sistema nos constrange, porque o sistema diz, o passe não pode passar de 1 minuto, não pode passar de um Pai Nosso, não pode passar... E aí a gente... Não, porque tem muita gente para aplicar. Ok, um passe comum, em que você não vai fazer um tratamento, você pode dizer que vai fazer um passe de 1 minuto, 1 minuto e meio. Mas você quer fazer um tratamento, a pessoa está com um câncer. Você vai tratar ela com um passe de 1 minuto e meio, está perdendo tempo. Disseram aqui que ainda agora, eu falei em inglês, agora eu me lembrei qual foi a expressão, foi essa, I'm so sorry. Não vai fazer nada. Com 1 minuto para atrapalhar uma pessoa com câncer, sinto muito, não vai funcionar. Para você trabalhar uma pessoa com câncer, pode se dispor a cada sessão você gastar ali de 20 minutos para frente. Quanto? 20 minutos para frente.
Ah, mas assim vai ficar demais. Sim, mas você quer curar a pessoa ou quer só fingir que está fazendo alguma coisa? Ah, mas teve uma pessoa aqui que a gente fez pouca coisa e a pessoa ficou boa. Supondo que tenha sido magnético, foi por ação de mediunidade curadora. E não por magnetismo apenas. A ação direta dos espíritos. Mas se você quer trabalhar, você tem que se dispor muito mais. E aí, se eu vou dispor muito mais, quanto mais eficiente eu for, melhor será. Então, obrigado, Messias. Então, nós temos os centros de força com uma realidade diferente da nossa realidade comum. Bem diferente. Aqui tem uma figura que serve só para a gente ter uma analogia. Isso aqui não é real, mas é só para a gente perceber. Se os nossos centros fossem assim, e na hipótese as nossas mãos liberassem fluidos desta forma, quando nós aplicássemos um passe nesse centro, olha a quantidade de energia que a gente tenderia a perder. Porque o centro muito restrito, a nossa expansão é muito ampla, os centros perderiam muito da energia que a gente estaria soltando. Mas ao contrário, se o centro ele tem essa feição, quando eu disponho o fluido sai sendo captado por todas as zonas do centro de força. Então esse é um primeiro ponto básico para a gente entender de centros de força. Um segundo ponto chave de centros de força é que os centros de forças eles estão sempre em movimento. Existem escolas que dizem que eles ficam em vai e vem. Eu não entro na discussão. Eu analiso os centros de força como sendo movimento para um único sentido. E esse sentido é o sentido horário. Quando você está aplicando um passe numa pessoa, é como se ela fosse um relógio. E se você vai considerar, você tem que considerar em circulares como sendo os ponteiros de um relógio. Porque é dessa forma que os centros se estabelecem. Isto considerado, nós podemos entender que existe um sistema de forças que pode ser decomposta da seguinte maneira. O movimento de giro faz surgir uma componente centrípeta que traz a energética para dentro e uma componente centrífuga que leva a energética para fora. Num primeiro plano simples, a parte centrípeta nos dá a vida. Se você deixar de centripetar, você deixa de ter circuito vital e morre. A parte centrífuga, numa pessoa comum, é quando você forma a sua aura, seus pontos de exteriorização. Se você é um magnetizador, ela fica mais potente ainda quando você dirige o fluido, quando você prepara o fluido e exterioriza. Ou, numa única palavra, quando você usina um fluido. Então você usina e manda. Você está fazendo valer a componente centrífuga. Então nós temos o tempo inteiro isso. Quando eu estou na condição de paciente, de assistido, eu estou captando. Eu estou precisando de fluido, então eu capto e jogo tudo na componente centrípeta. Dentro dessa sequência, os centros de força eles trabalham no sentido da alta frequência para baixa frequência. E aí os magnetizadores estabeleceram que os passes deveriam ser da cabeça para os pés. Só que eles não davam uma regra e deixavam a regra por ter sido dada. Eles aplicavam o passe da cabeça para os pés, mas para testar, eles aplicavam também dos pés para a cabeça. Resultado, todas as vezes que se aplicava passe dos pés para a cabeça, os pacientes passavam mal. Eles não sabiam por quê, porque eles não consideraram esses estudos, mas eles sabiam que dava errado. Tem um magnetizador também do início do século passado, um francês, muito conhecido, chamado Jean-Paul Jagot, que ele, num dos seus livros, ele sugere que a gente aplique passes de baixo para cima quando quiser desmagnetizar. Mas aí ele colocou numa nota de rodapé. É preciso ter cuidado que todas as vezes que fazemos desmagnetização por esse método, os pacientes passam mal. Então, quer dizer, ele indica uma coisa e ao mesmo tempo já diz que faz mal, o que é um contrassenso. Na realidade, não se aplica passes de baixo para cima. Por quê?
Porque o fluido ele vem de sutil para adensar. Esse é o princípio básico que a gente aprendeu em magnetismo. E que mesmo assim a gente vai ter que ver um pouquinho mais. Aqui tem uma figura que eu também não posso reproduzir, porque é uma figura que eu desconheço o autor, sei que o autor dela o artista é um japonês, que eu peguei isso numa revista muito antiga, mas eu acho, até hoje eu não encontrei um desenho tão bonito e que expressasse tão bem o que é um centro de força. Então mesmo nessa época, mal se falava em 2D, aqui já era uma proposta em 3D, em 3 dimensões, em que nós temos aqui um centro frontal, e nós percebemos que quanto mais próximo dele, mais o fulcro é violento, é intenso. Me deu uma sede. Júlio, tudo bem, Júlio? Júlio, eu queria que todo mundo tivesse tão esperto quanto você, Júlio. Porque aí ninguém dormiria. Porque o Júlio, eu aprendi o nome dele agora aqui no intervalo. Júlio foi um dos que disse que é espírita há pouco tempo. Mas olha, se ele for nessa pisada que ele vai, daqui a pouco os de muito tempo estão perdidos. Porque ele vai e vem que vem, é uma maré brava danada. O Júlio ali não está de brincadeira, né, Júlio? Agora tem pessoas que me fazem perguntas e ficam cochilando. Como é que pode? Na hora que eu estou respondendo a pergunta que a pessoa me fez, a pessoa deu um cochilo. Como é que pode? Ah, meu Jesus Cristo, esse Jacó é muito indiscreto. Olha que coisa interessante isso aqui. Isso é fundamental. Quanto mais próximo do fulcro, então vamos pegar aqui no frontal, que é o caso, mais intenso é o spin do movimento. Mas se isso daqui ele vai se abrindo, imagina que isso aqui é o frontal do meu paciente, essa parede. Isso daqui é um cone que vem se abrindo. Se eu colocar uma partícula de fluido aqui neste ponto, aqui está o centro, então vou tirar aqui em linha reta, eu soltar essa partícula aqui, nós imaginamos em primeiro momento que ela faria isso, mergulharia e iria direto para o fundo. E não é, você solta aqui, ela começa a entrar no movimento. Então ela vai, ó. Logo, a gente já percebe, olha que dedução a gente pode tirar, mesmo sem ter lido em canto nenhum. Quanto mais próximo, maior o spin, quanto mais distante, maior vai ser o circuito que essa partícula vai girar. Ora, se eu colocar todos os meus fluidos bem aqui, todos esses meus fluidos vão entrar nessa zona de alto movimento. A percepção disso no paciente é diferente de se eu colocar esse fluido aqui. Porque ele vai receber essa carga fluídica, mas numa frequência, num padrão totalmente diferente ou muito diferente da que eu coloquei aqui, mesmo sendo a mesma energia. E aí nós começamos a perder essa referência também. Todo passe é perto. E quando alguém aplica um passe distante? Ah, não tem para que aplicar distante. Distante não vale. Veja como a gente perde muito rápido o sentido. Essa gravura mostra que quanto mais distante, é um outro circuito que as partículas vão fazendo. E isso faz capital diferença na hora da nossa prática. E eu vou parar aqui para a gente não entrar ali, porque se entrar aqui agora não dá tempo da gente concluir. Eu vou só resumir aqui essa situação. Se alguém quiser sair para preparar lanche, pode sair. Se o lanche já estiver pronto, pode ficar. Porque daqui a mais 2 minutinhos eu encerro. Tem gente aqui que está doido para ouvir isso. Encerrou. Imagina, se eu agora vou aplicar um passe aqui nessa pessoa. Aqui está o corpo dela, essa parede é o corpo do paciente. E eu estou aqui bem próximo. Essa energia, ela recebe o nome de ativante.
À medida que eu vou afastando, ela vai perdendo a capacidade de ativante e vai entrando numa zona chamada calmante. Então, quanto mais distante eu fizer, mais essa energética é calmante. Não é calmante no sentido de acalmar, mas no sentido da percepção energética. Então você pega um paciente sensível, faz um concentrado nele próximo, e depois faz um distante, e pergunta a ele se foi a mesma coisa. Ele vai dizer que foi totalmente diferente. As repercussões são diferentes. O que a gente aprende só aí rapidinho, sem nenhuma interferência de nada? Por que é que alguns pacientes, eu por mais que aplique, não resolve? Olha que primeira pergunta. Não será porque o problema dele era calmante? Se eu nunca aplico um passe calmante e ele tem um problema calmante, como é que eu vou resolver? Ele está precisando de um fluido que faça todo esse movimento. Muitas vezes ele já está com muito aqui e você congestiona mais ainda. E os fluidos distantes a gente perde. Não, que reflexão mais boba. E os magnetizadores já tinham dito isso. Quanto mais próximo, mais excitante, mais ativante. Quanto mais distante, mais calmante. Regra do magnetismo. E dentro do mesmo campo. Quanto mais lento você aplicar, vamos imaginar que eu quero aplicar agora em todos os centros. E aí eu venho bem devagar. Bem devagarzinho. É devagar, é devagar. É devagar, devagar, devagarzinho. É devagar. Não tem uma musiquinha assim, né? Pronto, então estou fazendo aqui um passe bem lento. Quanto mais lento, mais ativante. Ativante perto. Quanto mais lento, mais concentrador. Ora, se quanto mais lento, mais concentrador, se eu paro, é mais concentrador ainda. Então os magnetizadores nos disseram que as benditas imposições, elas são concentradoras. Quanto mais rápido, mais dispersivo. Então eu estou dispersando um fluido. Só que a palavra dispersão não é uma boa palavra. É melhor do que a anterior. Antigamente a gente chamava de dispersivo de limpeza. A limpeza pressupõe uma sujeira. Se você está fazendo uma limpeza, então você está tirando um sujo. Na realidade a gente não tira sujo, a gente recicla. Para usar um termo mais apropriado. Quanto mais eu disperso, mais eu reciclo a energética. Eu tenho uma peneira que está cheia de produto e já não peneira mais. O que eu faço? Ponho mais coisa nela? Não, porque ela já está obstruída. O que eu faço com a peneira? Sacudo a peneira. Na hora que eu balanço a peneira, eu amplio a passagem dos elementos. Como é que eu faço isso num paciente? Ele já está congestionado de fluidos. Disperso. Teve uma pessoa aqui que na hora do almoço me falou que tem uma outra pessoa, que aí eu vou ser discreto para não dizer nomes, cujo parente é rezador, rezadeira, e que ela curava quebranto, mal olhado. Eu nem fiz a pergunta, mas todo mundo aqui deve conhecer, ou já ouviu falar de algum rezador ou curandeiro. Como é que a gente tira mal olhado? Seja lá fazendo como for, mas sempre com movimentos rápidos. Por que movimentos rápidos? Porque quem está com quebranto está congestionado. Se você vai para o centro espírita e você faz, coisa linda de Jesus, e a mão bem devagarzinho, e você concentra mais, a criança não melhora. Vai para a rezadeira, ela dispersa. E aí funciona. Ou seja, a rezadeira nunca estudou magnetismo, mas está agindo magneticamente de forma correta. E a gente que deveria ter estudado está agindo magneticamente de forma invertida. Então não precisa eu dizer que foi o magnetizador que deu a regra. A regra é da natureza. Quando a gente tem uma criança que está chorando muito, o que a gente faz? Põe no braço. E depois que põe no braço, fica segurando ela aqui parada, não é isso? Não? Chacoalha, ou seja, evita o congestionamento.
A gente bate com a mão numa quina. Depois que a gente bate que está doendo, a gente faz o quê? Ah, não, está doendo, que coisa boa. Porque agora eu vou para o reino do céu. Não é com sofrimento que a gente vai para o céu? Que nada, a gente joga, sopra. Esse sopro é dispersivo. Esse gesto é dispersivo. Colocar a mão debaixo d'água é dispersivo. Ou seja, a natureza ensina que em determinados momentos a gente tem que dispersar, evitar o congestionamento. Você chega num centro espírita, você congestiona, você concentra. A gente mostrou aqui ainda há pouco os exemplos de Jesus. Jesus curou de 1000 maneiras diferentes. Se ele curou de 1000 maneiras diferentes, por que nós só temos uma maneira? E se é para a gente estar de acordo com a natureza, digo sem medo de errar, é melhor dispersar do que concentrar. Alguém pode me perguntar, mas o reiki só concentra, o jorei só concentra, e agora? Vou dar uma resposta que é chata. Se você já viu alguém fazer reiki, e ela tiver magnetismo de exteriorização, com pouco tempo ela deixa de ser reikiana. Por que ela deixa? Porque seus pacientes começam a passar mal. E por que começam a passar mal? Porque você está dando fluidos seus. E os seus fluidos são densos. E se você parar muito tempo, congestiona. Se congestionar, faz mal. Com o reiki, ou com o jorei, a mesma coisa. Com o passe espiritual, a mesma coisa. Não adianta você dizer isso é passe espiritual e você começar a doar fluidos. Na hora que você começou a doar fluidos, você tem que trabalhar magneticamente. Queira ou não queira. Do contrário, seu paciente vai passar mal. Então o reiki é muito legal. Se você for apenas um canal como eles ensinam, você não vai dar nada seu, vai passar tudo por você. Ótimo. Porque o que passa por mim é sutil. Sendo sutil é não congestivo. Não congestionando não faz mal. Agora, se você doa e o fluido é seu e você fica, eu não estou dizendo que você fique 30 minutos na cabeça de ninguém, não. Fique 3 minutos. Você doando energia, passe 3 minutos na cabeça de alguém. Veja o que vai acontecer depois. Se o paciente for sensível, ele não se levanta da cadeira sequer. Se ele não for sensível, ele vai passar mal depois. Como 2 mais 2 são igual a 4. Porque é uma energia. Energia magnética é físico. Não é espiritual, é físico. E como é físico, depende de leis físicas. Você não pode colocar numa peneira fina material grosso para peneirar, porque não passa. Isso daqui é uma peneira fina. E você está colocando material grosso. Não passa, congestiona. Literalmente assim. E aí a gente fica numa dúvida, porque é muito comum a gente só fazer imposições. Alguém pode perguntar, até porque já me perguntou muito, e por que é que lá no nosso centro a gente só faz imposição e não dá problema? Pode examinar, não dura mais do que 1 minuto e meio o seu passe. E mesmo assim dá problema, você é que não examina. Agora, se você inventar de passar 5 minutos com a mão na cabeça de todos os seus pacientes, você vai ver o que é bom para a tosse. Vai ser um tal de gente passar mal e a gente não vai saber por quê. Por quê? Ah, porque os espíritos ficaram com raiva, porque é obsessão? Não, porque é um autoconcentrado. Imagina, você está aqui 1 minuto e meio ou 3 minutos no alto da cabeça de uma pessoa, energia densa, em cima de um centro sutil, congestiona. Congestionou, a pessoa passa mal. Antigamente eu dizia com mais frequência, eu tenho um apelido que me colocaram nos primeiros seminários que eu fiz, e muita gente até hoje brinca comigo por conta disso. O apelido é uma frase, em 3 palavras. Na dúvida, disperse. Se você for aplicar um passe em qualquer pessoa, você teve dúvidas, disperse. Para ter segurança. O problema a gente tem que dispersar. Porque dispersar não é tirar fluidos, é distribuir, catalisar, refinar, transitar os fluidos, compactá-los para que eles evitem os congestionamentos nos centros. São tantas as funções dos dispersivos e a gente só pensa que o dispersivo tira. Se dispersivo só tirasse, na hora que a gente quisesse roubar a energia de qualquer um, era só dispersar. Para que nós atendamos à natureza, é dispersão.
Quando a gente está num ambiente com muito calor, a gente fica doido que venha um vento. O vento é dispersivo. Quando você está nervoso no trabalho, você fica doido para quê? Para dar um grito. Ah, se eu pudesse, eu dava um grito aqui bem forte. Ah, para lá! Aí você diz, nossa, depois do grito, agora estou melhor. Sim, está melhor por quê? Porque você dispersou, evitou a concentração. Tem até um livrinho aí, que ele tem algumas falhas, mas é um livro que tem uma frase, no mínimo, instigante. Não diga sim quando você pode dizer não. Quer dizer o quê? Se você está numa situação de autoconstrangimento, você continuar no autoconstrangimento vai lhe fazer mal. Não é você agredir o outro, porque você tem que descomprimir essas energias. E são atitudes dispersivas. Sejam por atitudes assim, às vezes você fazer uma boa caminhada é uma atitude dispersiva. Você dançar é uma atitude dispersiva. Você sorrir, se alegrar, é uma atitude dispersiva. A natureza ela é dispersiva e nós queremos na casa espírita fazer a natureza ser concentradora. Não, tem momentos sim de concentrar fluidos, mas na maioria das vezes é preciso dispersar. Essa é a primeira grande reflexão, que logo em seguida a gente vai pegar umas bem melhores e até já.